Senhoras e senhores, olha, depois de um ano difícil, como eu já conversei anteriormente, que eu passei, onde que o podcast já estava numa sequência muito boa, muito lógica, tive que dar uma interrompida e estamos retornando, né? E nada melhor retornar com uma pessoa que tu gosta, pessoa que tu admira. E essa pessoa é Arlindo Rocha, conhecido de velhos tempos, né, de algumas jornadas, e é uma pessoa que eu tenho profundo apreço, profundo carinho, e está aqui comigo para a gente conversar um pouco, porque eu sei de grandes novidades, né, que vão acontecer na política criciumense, e ele faz parte desse contexto. Tudo bem? Os cumprimentos, minha saudação a todos que estão nos acompanhando. Quero deixar registrado que acompanhei sua trajetória e sua dificuldade aí na questão de saúde. Orei muito, estou muito feliz, não só de estar aqui, mas de poder contar com a sua companhia e tê-lo novamente ativa. Criciúma e região precisam muito do seu trabalho. Arlindo, me diz uma coisa, tu é natural de onde, cara? Sou natural de Criciúma. De Criciúma? Sim, Tu é criciumense? Sou criciumense. Ah. Sou natural de uma comunidade chamada São Jorge. Ela fica entre o município de Forquilinha e Maracajá hoje. À época, o ano que eu nasci, 1968, já estou aqui falando a minha idade, são 55 anos. Sou filho de pequenos agricultores, meu pai Valmor, minha mãe Marta. Eu sou o 9º irmão de uma família de pequenos agricultores. Vocês passaram dificuldade na infância? Eu diria sim. Nós morávamos à época nessa comunidade, né, que ficava a 30 quilômetros de Criciúma e a 3 de Maracajá. É Extremante de Maracajá. Sim. Então, praticamente tudo era Maracajá. Eu estudei até a 3ª série na escola isolada Constante de Luca, na comunidade. Sim. A professora Dona Augusta Minato, Milanês Minato, tia do Emanuel Milanês, médico cardiologista de família aqui de Criciúma. À época, São Jorge era município de Criciúma, Forquilinha era distrito. Com a emancipação de Criciúma, de Forquilinha, aquela comunidade pertence à Forquilinha. Mas a minha vida foi praticamente... Primário, ginásio, todas essas coisas aconteceram onde? Então, a 1ª, 3ª série, na comunidade de São Jorge, à época Criciúma. Da 4ª série em diante, eu diria até o 2º grau, à época, Maracajá. Depois cursei a universidade, a faculdade, né, o curso de Direito na Unisul, depois mais pós-graduação, aperfeiçoamento, na Unesc também. Essa foi a minha formação. Na época, respondendo diretamente, nós não passávamos dificuldade de alimentação, coisa parecida. Mas o costume, lá na localidade, era que desde criança todos trabalhavam. Então, quando eu fui... Sempre. Pegaste na enxada? Muito. Quando eu fui ao 1º ano da escola, com 6 anos de idade, eu descobri que existia aniversário, né? Calçado, os pés nunca tinham visto até então. Pé descalço? Pé descalço. E eram todos na comunidade assim. Então a gente não sentia falta de nada, mas todos trabalhavam. Aí eu descobri na escola que existia aniversário. Cheguei em casa, falei para o meu pai, era mês de março, meu aniversário, 28 de abril. Eu ganhei um presente, 1º de aniversário. Foi uma enxada. Uma enxada? Uma enxada. Eu deveria ter guardado até então, né? Porque foi uma lição de vida aquela enxada. Agora, que formato está? Casado, né? Sim. Casado com a Andréia. Eu só pude ir a uma universidade com 24 anos. Porque eu não tinha condições de pagar a universidade. Não tinha? Não, mas eu tinha um sonho. Tá, mas por exemplo assim, eu fiz universidade, mas eu fiz eu também não paguei. Tá? Eu não tinha condições de pagar, meu pai não tinha, mas eu fiz. Universidade Federal. Universidade Federal de Santa Catarina. Naquela época nós nem sonhávamos com isso, porque não existia a mínima possibilidade de um filho de um colono, pequeno agricultor, morar numa capital do estado. Não existia possibilidade disso. Além do mais, eu era o 9º filho, o mais novo, de que 8 não tiveram condições de estudar. Então, meu pai, com toda a bondade dele, mas queria que eu fosse igual aos demais irmãos, que continuasse trabalhando na roça. E eu, de jeito nenhum. Muito incentivado pela minha mãe, numa tarde quente, quase tal quanto essa, nós estávamos plantando fumo.
E aí o meu pai perguntou o que eu iria plantar ali quando crescesse. Eu disse que nada. Iria ser advogado e iria ser um político. Iria começar sendo... Tu já falava em ser... Com 9 anos de idade. Com 9 anos. E iria começar sendo prefeito de Maracajá. Cheguei em casa, muito choro. Naquele dia, meus irmãos colocaram meu apelido de advogado. E a minha mãe disse que isso seria possível, desde que eu fosse o melhor em tudo. Agora, tu te formou em que ano? Eu me formei em 99. 99. 1999. E teu primeiro escritório? Quando eu comecei em 99, me formei em 99, eu já trabalhava mais de 10 anos no Sindicato dos Ceramistas. Isso é uma outra história. Também trabalhou no Sindicato dos Ceramistas? Comecei a trabalhar com 19 anos. Como colaborador? Não, como office boy. Como office boy? Sim. E fui em seguida, né? Por isso que o Itacílio Sá tem um orgulho danado? Ele me contratou de office boy, eu seria demitido, né? Mas tive um sonho, revelei esse sonho para ele e ele só apertou a minha mão. Tu vai ser advogado, vai estudar e vai ter oportunidade. E assim faz 35 anos. Que na época era patrão e empregado, né? Sim, eu era empregado. Na época patrão e empregado. Hoje nem existe mais isso entre vocês, porque hoje o laço de amizade de vocês é muito grande também, né? De trabalho, eu diria de confiança e também de responsabilidade. É uma sintonia muito grande que eu tenho hoje, graças a isso tudo, não só eu, mas também o escritório do qual eu sou sócio, não só com os sindicatos de trabalhadores que eu represento aqui, mas também as categorias. Tem uma confiança muito grande. Também no escritório? Meu filho é sócio do escritório e nós temos mais 10 advogados que são nossos parceiros no escritório. Parceiro. O teu escritório, ele é focado em alguma coisa assim específica? Ele tem especialidade? Advocacia trabalhista, principalmente advocacia coletiva e também previdenciário. Nós prestamos todo o assessoramento jurídico, também ações cíveis, criminais, aos associados dos sindicatos, do qual nós assessoramos, e aí, nesse caso, totalmente gratuito. Então, se o associado lá, que trabalha lá no Grupo Eliane, lá na Cerâmica Elizabeth, precisar fazer um divórcio, uma pensão alimentícia, um inventário, o sindicato tem toda essa assessoria gratuitamente. Gratuitamente. Tu trabalha de manhã e de tarde full time? Sem parar para o almoço. Não existe intervalo. Nosso escritório trabalha de segunda a sexta-feira, meio-dia, das 8h30 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Mas tu começou sozinho, né? Porque hoje, além do Rocha Advogados Associados, faz quantos anos que existe esse Acredito que escritório? Uns 15. Não, na verdade, o escritório ele existe há 24 anos. 24 anos. Com a mesma razão social. Agora, como é que aconteceu? Tu um advogado bem-sucedido, né? Fazendo grandes causas trabalhistas, né? Defendendo principalmente os trabalhadores em termos de cerâmica, né? Grandes empresas. Construção civil, tudo que são derivados de cimento, de madeira, de Imbituba até Passo de Torres, o nosso escritório representa todas essas entidades de trabalhadores, além da Federação dos Trabalhadores da Construção e do Mobiliário e também da nova Central Sindical. Nessa região, nós representamos todas as categorias. Agora, por exemplo, o sindicato, tu é o representante maior nas questões de reuniões com os sindicatos, como é que é? Tu divide essa tarefa ou tu puxa para ti? Pela experiência que tu tem. Todas as negociações coletivas, tanto nas conciliações ou propriamente nos processos, além de todas as reuniões, assembleias, encaminhamentos, que no que depende da parte jurídica, eu sempre estou à frente, faço questão de estar à frente. Fiquei afastado 4 anos, né, por impedimento legal da própria ordem, durante os 4 anos que eu tive o mandato como prefeito em Maracajá. No restante, sempre estive à frente das entidades, como estou hoje. E família? A família é maravilhosa, né? Eu tenho um casamento com a Andréia, né, que é mãe do Arlindo. Tive um primeiro casamento que durou 22 anos. Está com quantos anos o Arlindo já? Está com 5. 5 anos? No primeiro casamento eu tive 2 filhos maravilhosos. 2 filhos, maravilhosos. Maurício, o doutor Maurício. Você que estão contigo, né? Que é meu sócio.
E a Ana Marta também. Bonita. Que é uma cara. querida, maravilhosa, já está na terceira fase de Já direito. está namorando, né? Já está namorando, ou seja, almoço, o tempo passou. Ou seja, eu tenho uma vida familiar, uma vida conjugal extremamente maravilhosa, baseada no respeito, na confiança e na fidelidade. Na fidelidade. Sim. Agora, de advogado aí, né, bem sucedido em Criciúma, daqui a pouco vem um convite, não sei se foi convite, não sei, para ser candidato a prefeito de Maracajá. Como é que essa história aconteceu? Foi ao natural ou ela foi de última hora? Na minha localidade lá, o meu São Jorge querido, né, trato com muito carinho e sempre faço questão de registrar isso. Nós já tivemos, na minha geração, Só um minutinho. quatro prefeitos. O teu coração é mais de Maracajá ou é mais de Criciúma? Olha, eu acho que ele é de Criciúma, foi alugado uma parte do meu tempo para Maracajá, e voltou para Criciúma. Aliás, o meu nome era para ser Tomás. Tomás. Tomás era o meu tio, que à época era prefeito de Maracajá. Foi o primeiro prefeito eleito. Eu estou falando... Teu tio? Meu tio. O meu primo veio a ser mais 3 vezes prefeito e depois eu também. Então, o meu nome era para ser Tomás, que era o prefeito de Criciúma, de Maracajá à época. Mas do caminho da minha casa, 3 quilômetros até o registro em Maracajá, o meu pai mudou de opinião. Ele me tinha muito e queria desde que eu nasci e dizia que eu seria prefeito. Tem uma história dele que era para ser ele prefeito de Maracajá, acabou sendo meu tio. Mas ele tinha isso. E aí, na estrada, ele trocou o meu nome para Arlindo, justamente porque era o prefeito de Criciúma, o Arlindo Yunques, à época. Então, o meu nome foi dado como Arlindo, naquela época, já para mim ser candidato a prefeito, ou, se Deus quiser, prefeito de Criciúma, porque no momento eu sou apenas pré-candidato. Gonçalo, né, tu me fala das pessoas têm sempre uma, assim, além das atividades profissionais dessas pessoas, elas são vinculadas sempre a alguma igreja. E tu está no meio dessa situação. Que bom tu me dá a oportunidade de falar isso. Que bom tu me dá a oportunidade de falar isso. Eu vejo porque o Arlindo Yunques era um cara que vivia na igreja. Sim. Né? Orquestra. O Itaci de Sá é uma pessoa que está vinculada a... É pastor. É pastor, é uma pessoa, né? Professor de teologia. Professor, e tocador de trompete. De trompete, meu. Sim, ele é bom. Ele é bom. Tu vai falar sobre essa história de religião um pouquinho? Tu vai falar daqui a pouquinho, que eu vou pedir um comercial e a gente volta já. Okay. Bem, voltamos com o Arlindo Rocha, essa figura que eu conheço há muito tempo e tenho o maior prazer em ser, e posso considerá-lo meu amigo. E aqui eu falei em religião. E a religião hoje na tua vida? A palavra de Deus mudou a minha vida. Desde 2010, quando eu procurei estudar sobre isso. E acabei me formando em teologia também. Isso foi maravilhoso, eu tive todo o entendimento da história de um Deus e seu povo. E acabei me tornando um cristão. Eu sou um seguidor de Cristo. Se você pedir para me cravar qual a religião ou denominação religiosa a qual eu sigo, eu diria que eu sou um cristão. Até porque, na minha origem de católico, com o meu divórcio, pelo Código Canônico, eu sou um excomungado. Tu és excomungado. Eu sou um excomungado. Então, mas é excomungado. As pessoas não têm conhecimento disso porque não estudam o Código Canônico e eu acabei estudando, que é a legislação da qual a religião onde eu nasci, minha família é muito religiosa e tudo mais. E como é que tu foi perdoado? Eu acho que o perdão se dá pelo arrependimento e pela fé. Pela fé. E a partir daí eu passei a seguir o cristianismo, a palavra de Deus, o evangelho. Eu distribuo bíblias no meu escritório, fiz assim também quando era prefeito. Tem aquela, uma pequenininha? Bacana. Sim, agora eu estou distribuindo umas maiores, viu? Mas faço isso silenciosamente. No período em que eu fui prefeito, eu pregava na igreja católica lá, eu pregava nas igrejas evangélicas, onde me dava oportunidade. E eu também, Deus me contemplou com esse dom de pregar a palavra, de ter o entendimento, de ser um pacificador. Mudou muita coisa na tua vida? Totalmente. Eu passei a ter felicidade.
a preencher os meus vazios, não mais com ações e com sentimentos que acabam buscando os prazeres, né, da vida. Não, não. Hoje eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, um abençoado, e alguns religiosos até me falam que eu sou ungido. Tomara a Deus. Tu reza? Eu converso com Deus. Tu conversa com Deus? Mateus ensinou, né, a gente a conversar com Deus. E todo dia eu digo. É melhor, por exemplo, conversar com Deus lá no sítio, lá em Maracajá, ou aqui num apartamento? Em todos os lugares. Todos os lugares. Não existe diferença? Não existe diferença. Eu acho que é uma situação espiritual que você busca e encontra, né? Que você procura e acha. E onde está isso? Está na palavra, está no entendimento. Você tem algum chamado? Tem. Existe um? Tem. Não depende de você. Não? Não. Eu fui escolhido. Tu foi escolhido? Não tenho dúvida disso. E tu está sendo escolhido para muita coisa, né? Eu acho que muitas vezes nós podemos nos enganar com os caminhos que nos surgem. Por isso, você precisa estar muito atento. Os prazeres da vida, eles às vezes nos enganam. Não esqueçam que Satanás ofereceu para Jesus Cristo todos os poderes, todas as riquezas, todos os reinos. Então, quando isso está conjugado com algum caminho que aparece para você, cuide-se bem. O caminho de Jesus, o caminho da santidade não passa pela questão material. E nem de poder. Por isso, na política, nós precisamos estar muito atento a isso. E eu classifico que existem 3 espécies de político. Aquele que faz por vaidade, aquele que está na política por negócio, e aquele que, tão quão um jovem de uma família abastada, que larga tudo para se dedicar a uma vida de pobreza, de humildade religiosa, faz por vocação. Eu faço política por vocação. Que tu gosta? Eu fico feliz fazendo política, tendo entendimento, ajudando os outros, porque a política não é nada. A política tu faz todo dia, mas praticamente. A política tem 2 sentidos em tu fazer. No fazer individual. Aquela política que você faz como cidadão. E uma outra política bem diferente é aquela que você faz no coletivo. O coletivo é a sociedade organizada para fazer todos os serviços que não dá para uma família fazer sozinho. Por exemplo, a questão da segurança, a questão da saúde, a questão da educação. Não dá para cada família ter uma escola em casa, nem um hospital. Todo mundo tem que usar uma só. Então, reúne-se coletivamente, contribui através do imposto devido, com base na legislação, e que a gente sempre ora, pede, reza, para que tenha sustentação na justiça, e a partir dali, com base nesse entendimento, e o pagamento de cada um, que é o imposto, por isso que ele tem um nome de imposto, você acaba realizando os serviços que servem à coletividade. Agora, por que tu foi começar a política tão tarde? A política, vamos dizer, a política do partido, a política partidária. Não, na verdade eu não comecei tarde. Foi a política que não me quis cedo. Em 2000 eu fui candidato a prefeito em Maracajá. Em 2000 tu já tinha sido? Sim, acabei não. Levaste uma surra? Não, acabei não sendo escolhido por 163 votos. Certo. Em 2004 eu me elegi vereador, sem fazer campanha. E não quis o mandato, renunciei o mandato porque queria ser prefeito. Por que tu não quis ser vereador? E aí em 2019... Por quê? Porque era pouca coisa? Pequena coisa? Não, porque a política no meu município, à época Maracajá, assim como em muitos municípios, Brasil afora, elas possuem uma politicagem no qual o prefeito se elege, busca a maioria através da distribuição de parte do executivo, de cargos, secretarias e departamentos, e aí eu diria que o legislativo fica totalmente vinculado, né, ao executivo e não cumpre o seu papel, que é de fiscalizar e de legislar. E isso acontecia no meu município e eu não me dobrei a essa situação. Era 2004, 2005, eu fiz a minha renúncia e disse que um dia eu teria forças para voltar, me candidatar, me eleger prefeito e mudar aquela realidade. E assim eu fiz,
Me elegi em 2016. 2016? Me elegi em 2016. A partir de 2017 fiz um governo totalmente técnico, sem politicagem. Tanto é que dos 9 vereadores que compunham a Câmara, eu não tinha apoio de nenhum. E como é que tu governou? Eu governei com o povo, reuniões nas comunidades, discutindo, encaminhando, e quando precisava alguma aprovação da Câmara, lotava a Câmara com o povo e fazia o debate, sabe? Eu ia para frente da Câmara nos dias de votações, não era com carro de som, era com um caminhão de som dando discurso e a comunidade pressionando os vereadores, que, quero fazer uma ressalva, são pessoas de famílias excelentes, a qual eu respeito todos. Mas você sabe o que aconteceu na urna? Talvez Maracajá seja o único município do Brasil que não reelegeu nenhum, e foi a meu pedido. Não reelegeu nenhum vereador? Nenhum. Dos 9, 5 nem foram à reeleição, e os 4 que foram, rodaram. E como é que hoje, quando tu chega em Maracajá, como é que eles te recebem? Ah, muito bem. Eu tenho um apelo muito grande. Nós transformamos o município não só na questão da gestão, mas também das obras, da infraestrutura que foi criada, tudo isso. Mas o maior patrimônio foi essa relação de confiança que nós estabelecemos entre o executivo e a população. Aí todos começaram a participar. E a participação do povo é que muda a realidade política de uma cidade. Não é a vontade de um ou outro político. E por que tu não te reelegesse? Porque eu prefeito. Porque eu fui muito coerente. Se tu tinha o clamor popular, eu estava tudo do teu lado. E tu não quisesse a reeleição. Pesquisa do IPC, a gente não pode divulgar isso porque não foi registrada à época, e ela não se trata de pesquisa eleitoral, apenas de avaliação. 89% era aprovação minha como prefeito. E eu digo que não era minha, era da gestão, do grupo. 89%? 89%. Nós acabamos elegendo o sucessor que a oposição não quis para vice. Tá? E ele foi eleito. Apoiei um grupo de 3 vereadores, só tinha 3 candidatos e 2 mulheres, então eram 5, elegi 2 no PDT, sem fazer campanha. Tu desse muita força para a mulher também, assim, para a mulher na política, mulher como gestora, como empresária no tempo de prefeito? Dos 9 cargos de confiança que trabalhavam diretamente comigo, 7 eram mulheres. 7 eram mulheres? Departamento de Educação era mulher, Secretaria de Administração e Finanças era mulher, Secretária de Obras, todas as obras que nós fizemos no município, mulher, e assim por diante. Qual era o partido? Eu me elegi pelo PSDB. PSDB. E eu estou sabendo hoje que hoje a realidade não é mais PSDB na tua vida. Mas uma ressalva aqui é que com a minha eleição eu disputei lá contra o candidato do PT, do Partido dos Trabalhadores, o Everaldo, e contra o candidato do MDB com o PSD de vice. Os 2 foram convidados para compor a gestão, desde o primeiro dia. O do Partido dos Trabalhadores, o companheiro Everaldo, os 4 anos ele compôs. Ou como diretor de Agricultura, ou como diretor de Infraestrutura. E o candidato Valmir, do MDB, que hoje é vereador no município, ele não quis. Ele ficou com medo, acredito, achou que politicamente não seria bom e, infelizmente, não veio compor. Ou seja, o nosso adversário não é o político, não é a pessoa, nem o partido. O nosso adversário é o desperdício do dinheiro público, é a politicagem, é a má gestão, é o interesse próprio, é a vaidade. Aí independe de partido. Independe. Nós temos pessoas do bem e do mal em todos os partidos. Vou citar um exemplo para você. Nós temos mais de 12 de prefeitos presos no estado de Santa Catarina. Não estou julgando, nem fazendo qualquer pré-julgamento a respeito deles. Mas todos são intitulados de direita. Todos apoiaram a bandeira de Deus, pátria e família. Da hipocrisia. Aliás, Mateus fala, Mateus 23. Fazei tudo o que eles falam, mas nada do que eles fazem. Tá, mas o PT não é um país assim que
que usa muita conversa, muita história e usa muita hipocrisia? Acho que cada caso precisa ser avaliado. E aí eu não ponho todos na mesma régua, viu? Nós temos gestões do Partido dos Trabalhadores boas e outras nem tanto. E assim nós temos de todos os partidos. Agora, não se nega, é inegável, eu diria, a evolução que nós tivemos social brasileira, das camadas mais pobres, menos favorecidas. As obras que nós tivemos do governo federal, do Partido dos Trabalhadores na nossa região. Por exemplo, BR-101 duplicada, Porto de Imbituba, Porto de Itajaí, Aeroporto Regional. São obras de infraestrutura que desenvolveram a nossa região e que nós estávamos atrasados há muito tempo. Mas agora eu lhe desafio, me dá uma obra do governo passado, uma só, uma. Eu não posso te não responder, existe eu não nenhuma. posso responder porque eu não nenhuma. Eu teria que pesquisar. A obra federal que existia aqui e que existe ainda era BR-285, a Serra da Rocinha. Eu fui presidente da Associação dos Municípios do Extremo Sul em 2018, da MESC. Aquela obra. Mas a Serra da Rocinha hoje está lá um problema sério. Aquela obra faltava 3 quilômetros à época. O governador de São Paulo, que é citado como o melhor da extrema-direita, só aqui nas emissoras de rádio, que eu lembro, marcou a inauguração pelo menos 2 vezes. E não saiu. E não saiu, não foi por falta de dinheiro ou falta de capacidade, foi por decisão política de não investir um centavo no Estado, porque o governo do Estado simplesmente não apoiava aquela loucura ideológica hipócrita que perdurava e que enganava, ali se enganava as pessoas, levando muitas pessoas bem intencionadas para frente dos quartéis, pedindo a volta da ditadura militar e não sabendo que estavam cometendo crime. Eu não vou entrar muito nesse mérito, agora eu vou te fazer uma pergunta, porque eu também eu tenho meus contras e os meus favores. Agora, eu te pergunto, como é que tu foi trocar o PSDB pelo PT? Então, Parece que tu estás encantado pelo PT. Isso é muito, muito importante. Vamos lá. O PSDB ele foi criado pelos notáveis do MDB que não apoiaram o rompimento da legalidade quando aumentaram em 1 ano o mandato do governo Sarney. Ali surgiu o PSDB. Franco Montoro, Mauro Covas, Fernando Henrique Cardoso e tantos outros notáveis. Pois bem, a partir da eleição ou da reeleição da presidente Dilma, o PSDB se atirou num kamikaze, apoiando aquele golpe e depois, ainda mais, apoiando as reformas que foram uma verdadeira reforma agrária aos avessos, que serviram para transferir renda do pobre para o mais privilegiado. E tu fazia parte. Naquele dia da aprovação da reforma previdenciária, no dia seguinte eu fui ao cartório eleitoral e me desfilei do PSDB. E nunca mais tinha intenção de voltar para a vida política. A partir do vazamento, da divulgação da Vaza Jato, onde se descobriu, eu diria, o maior escândalo do judiciário brasileiro, eu retornei. Me avivou a vontade de continuar fazendo justiça. E o Lava Jato não existiu também, então? Ela começou como Lava Jato e terminou como uma perseguição política chefiada por um juiz político e um promotor federal totalmente entusiasmado por um projeto político que se deu... Todo mundo foi absolvido, todo mundo certo? Eu diria que a corrupção no Brasil, como revelou o Odebrecht lá, ela existe desde a chegada da família real. Desde a chegada da família real. Foi isso que ele revelou. E que nunca mudou. Isso não foi uma criação de partido A, partido B. O problema é que o Partido dos Trabalhadores foi taxado como sendo o grande mentor da corrupção. Quem não lembra daquelas cenas do Jornal Nacional com o duto da Petrobras jogando dinheiro meses e meses a fio? Quem não lembra dos espetáculos dados pelo Dallagnol com aqueles chamados PowerPoints e a imprensa brasileira toda abarcando nessa história? E hoje tu faz parte do PT?
Já? Sim, Filiado? totalmente filiado, com ficha abonado pelo presidente Lula. E pelo vice? O Geraldo Alckmin, né, totalmente sintonizado com o diretório estadual do partido, com o diretório nacional do partido, numa pré-campanha muito bem organizada. Está afinadíssimo hoje. Totalmente, eu diria assim, ó, eu estou aonde eu sempre deveria estar, na representação dos empregados, dos trabalhadores que tiveram a coragem lá no início dos anos 80 de formar um partido político, de apresentar um plano para o Brasil e de já ter governado o país em 5 mandatos, com esse do presidente Lula. Agora, tu foste convidado para fazer parte do PT. Tu assina uma ficha, hoje tu é PT. E aí tem as eleições agora, as municipais. Tu vai ser candidato pelo PT a prefeito de Criciúma. Vais entrar no partido que vai escolher, evidentemente. Vai ter que abonar. Nós temos um processo, né? Passa pelas convenções, são os prazos eleitorais definidos pela legislação eleitoral, ou seja, vamos Mas pelo se jeito submeter. está tudo bem encaminhado. Sim. Para Arlindo Rocha ser o candidato a prefeito. Nós estamos numa situação de pré-candidatura com um apoio muito grande no município, a nível estadual também, e a nível federal está sendo encaminhado, e se for o escolhido, estou pronto. Estás pronto? Pronto, preparado, muito animado, eu diria feliz. Tu acha uma tarefa muito difícil, muito árdua, assim, encarar a atual situação do município de Criciúma, que já tem mais ou menos umas cartas marcadas? Hein? Como é que tu vê essa situação? Então, eu vejo o poder público diferente do que muitas pessoas enxergam. E vejo também a escolha de um representante e que passa pela candidatura também diferente. Eu analiso isso, a gestão pública muito semelhante a de um condomínio, onde há regras e as pessoas resolvem se agrupar e ter uma direção disso, para o bem comum de todos os condôminos. Não para fazer negócio, não para continuar se reelegendo às custas de benefício de um ou de outro morador para que ele lhe eleja e você continue no cargo. Não vejo dessa maneira. E a escolha eu vejo muito como uma seleção. Vamos lá, qualquer outro servidor público, como que é escolhido? Geralmente por concurso. Concurso público. Se a escolha do prefeito passasse por um concurso, precisaria alguns requisitos. Talvez formação, experiência, credibilidade e assim por diante. Eu acho que humildemente, eu preencho esses requisitos. Tu preenche? Então, eu vou me candidatar e vou disputar isso. Eu não vejo os demais candidatos como adversários. Eu vejo-os como concorrentes. Então, vamos imaginar, né? Você tem formação em Direito, eu também tenho. Nós vamos fazer um concurso para juiz federal. A prova é em Porto Alegre. Qual o problema de nós ir juntos no carro? Não tem problema. Nenhum. E um está torcendo pelo outro. Não, eu acho que hoje... As duas deveriam... Eu acho que hoje não mais. Acho que as duas deveriam ser muito enobrecidas. Político hoje já não está... Quando chega numa família e pergunta se quer ser político, eu acho que já não tem mais essa... Ainda existe uma criminalização. Existe. Mudou muito. Mas é igual a funcionário público. Antigamente ninguém queria ser funcionário público. Existe. Hoje todo mundo gostaria de ser funcionário público. Porque o cargo, quando você investe num cargo político e se determina a fazê-lo bem, por outro lado, você faz uma renúncia. No meu caso, eu deixo de ser advogado naquele período. A legislação proíbe o cargo executivo e a advocacia. A família é renunciada. Seus filhos crescem, você acaba não vendo. Quanta renúncia... Passasse isso quando fosse prefeito? Totalmente passei isso. E olha que eu tenho uma esposa, né, que ama também isso. Daí é compreensível. Totalmente. Ela vibra com a política, ela gosta de participar, ela atua, ela tem sensibilidade, sentimento com as pessoas que mais necessitam e tem todo o entendimento. E ela que apoia hoje nesse novo momento? Totalmente. Totalmente. Legal. Não só ela, como toda a minha família. Tem nomes hoje que já estão mais ou menos carimbados em Criciúma. Sim. Um que é do prefeito Cléber Salvador, que é o Arlindo Silveira,
e também do mesmo partido o Ricardo Guidi. A gente não sabe quem vem pelo MDB, mas pelo PT a gente já sabe. Tu não tem medo dessa concorrência, como tu mesmo disse? Nenhuma. A escolha vai ser do cidadão, do eleitor, e é com ele que eu quero me comunicar. Eu não quero entrar nessa indústria política de alguns partidos que servem de aluguel, que antes buscavam as verbas dos empresários, desse ou daquele, e que hoje se brigam pela distribuição do fundo partidário, do fundo eleitoral, do fundo de campanha. Não, não. Muito pelo contrário. Tá? Nós estamos na política para fazer gestão. Aliás, nós estamos lançando agora, em seguida, um livro sobre a nossa gestão. Mais com menos e melhor. Gestão eficiente. Gestão eficiente. E de resultados. Esse é o título do livro que o advogado, escritor e também jornalista Gilvan França está fazendo. Agora tu não acha que tu precisaria de mais tempo agora, daqui para frente, para chegar a ser prefeito? Claro, porque quando uma pessoa se candidata, ele tem um objetivo, né? O objetivo que é a eleição. Aí depois ele vai, se não der certo, ele vai procurar outros caminhos, evidentemente. Mas o primeiro objetivo é a eleição. E tu não tá entrando só para concorrer. Ou como é que é? Como é que é essa tua história? Eu tenho plena convicção que eu posso não ser o melhor candidato de todos que virem a concorrer, mas não serei pior que nenhum. E o projeto de governo que nós vamos apresentar para a população, o diálogo que nós vamos fazer, e essa relação de confiança que nós estamos criando e vamos fortalecer, vai nos levar à vitória nas eleições, se formos realmente o escolhido pelo partido e por toda a frente, não é só o Partido dos Trabalhadores. E o que é que tu pretende fazer para te levar à vitória? Aonde que já tem um candidato que vem trabalhando há não sei quantos anos, já vem trabalhando há muitos anos, com o aval do prefeito atual, que o prefeito atual é forte, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe do Clédio Salvador, né? E como é que tu vai fazer, né, o diferente, que eu sei que tu tem muita coisa de diferente, tá? Como é que tu farias? Convencendo as pessoas que aquela é a melhor escolha, aquele é o melhor caminho, não só para ele, para o eleitor, mas para a família dele. Porque o que o executivo de um município faz é cuidar do patrimônio comum de todos. E vou fazer ele entender e se convencer que a escolha que ele está fazendo não é só a melhor para ele, é a melhor para a sua família. E atrair para ele não só a vontade, mas a responsabilidade de escolher olhando os seus filhos. Tu, Criciúma, tu acha uma cidade... Não, eu acho hoje uma cidade bela, uma cidade pujante, Criciúma, uma cidade limpa. Salvador deixou essa cidade um brinco até agora. O que tu farias, assim, se prefeito fosse, para ainda melhorar ainda mais a cidade de Criciúma? Olha, eu acho não só a cidade, mas o povo de Criciúma maravilhoso. Tá? Concordo que nós tivemos obras de infraestrutura na nossa cidade que deram um up na cidade. Não só a infraestrutura, os nossos parques, ou seja, muitos investimentos e eu diria que nós vamos colher frutos por um futuro longo ainda. Mas tem algumas questões que precisam, eu diria assim, ser estabelecidas e restabelecidas. Por exemplo, colocar o pobre no orçamento do município. Vou dar um exemplo. A questão do trilho, né, do tráfico de drogas, os drogados... Que estão tudo lá no Pinheirinho. Se isso fosse no Pio Correia, esse problema não existiria. Não existiria. Não existiria. Por um outro lado, o nosso maior instrumento, né, social do município, que é a FASC, está no bairro Pio Correia. Bairro chique da cidade. É isso. Você invertir. Tu colocaria... ontem... Tu colocaria lá no Pinheirinho? Não tenho dúvidas. Lá no bairro mais carente, mais necessitado. Ontem o nosso governador esteve em Criciúma. Esteve em Criciúma. Em entrevistas aí para os nossos meios de comunicações, ele falou muito bem das obras, da universidade gratuita, que é um projeto muito bom. Precisa também melhorar a questão
do nível médio, do ensino profissionalizante, mas é um avanço. Né? Mas quando perguntaram para ele sobre o problema do Hospital Santa Catarina, ele não sabia aonde era o Hospital Santa Catarina, não sabia se o hospital era conveniado com o Estado, não sabia se era dirigido pelo Estado, não sabia nada. E eu te pergunto, os nossos representantes políticos que conversam com o governador nunca tocaram no assunto. O que eles vão fazer lá? E tu tocaria? Mas é lógico, antes de qualquer outra obra de infraestrutura. Primeiro as pessoas, depois os bens materiais. É isso. Tu acha que a pessoa hoje, a pessoa carente, está meio que abandonada? Hein? Mas totalmente abandonada. E pior que isso, sendo tratada como marginal, sendo marginalizada. Veja bem, eu acho importante valorizar, por exemplo, as entidades patronais, que representam o capital, o PIB do nosso município, a nossa SIC. Isso é muito importante. É importante louvá-los, é importante dar todo o amparo, eu diria, público que eles necessitam, além do mais. Porque sem investimento, sem emprego, não existe nada. Mas também não pode marginalizar a representação dos trabalhadores. Não pode marginalizar. Então, todo o investimento, eu diria, toda a atenção é dado para uma parte, para uma camada da população importante, mas aqueles desassistidos não têm valor. Né? Tu sempre tivesse uma queda muito grande pelo PT, então? Sempre, sempre, sempre. Eu tinha o meu sonho, uma promessa, até isso pode ser até um assunto de um outro dia com o meu pai, de me candidatar a prefeito em Maracajá, e eu fiz isso como promessa no seu leito de morte. Então, primeiro eu tinha que ser prefeito de Maracajá, até como experiência e tudo mais. E olha que eu fiz isso depois de estar morando definitivo, sem qualquer ligação, há 15 anos em Criciúma. Eu estava em Criciúma morando de 2001 a 2015. Né? Só voltei para Maracajá para ser prefeito em 2016. Tu é um cara que tu faz uma auto... E agora eu voltei, né? Tu acha que tu faz uma autoanálise da tua pessoa, né? Tu acha que tu é uma pessoa com credibilidade hoje para ser prefeito de Criciúma? Tu passa credibilidade para as pessoas? A credibilidade, ela não se dá pela palavra, ela se dá pelos nossos atos, pela postura na nossa história. Como profissional, não tenho nada que me desabone. Como político, muito menos. Muito menos. Como cidadão, pronto para contribuir. Então, na verdade, eu não estou só preparado para ser prefeito. E falo isso sem arrogância, falo isso com humildade. Eu estou preparado e cada vez me preparando mais para ser escolhido por você para ser prefeito. E tu é uma pessoa feliz? Me parece que muito. Tu é uma pessoa... Não passa essa felicidade para os outros? Eu não falo, eu somo a felicidade à gratidão. O caráter do ser humano se mede pela gratidão. Eu sou grato a tudo. E aonde eu me frustrei, eu levo aquilo como lição que um dia eu vou entender. Assim como um filho que às vezes leva um puxão de orelha, um corretivo do pai, e fica triste e tal, lá na frente ele vai saber por quê. Plano de governo. Vocês já têm um plano de governo? Já estão elaborando um plano de governo para Criciúma? Claro, eu tenho todos os números do município, né, todos os departamentos, todas as secretarias. Estou estudando isso com base na arrecadação do município, com base no orçamento do município e com base nos planos, o plano anual e o plano plurianual. Porque na nossa casa, o que nós ganhamos, a gente faz o que quer. No município, não. O que vai se arrecadar no ano que vem, já existe um orçamento com uma previsão daquilo que vai arrecadar e também um projeto daquilo que vai ser executado. Isso é aprovado pelo Legislativo no ano anterior e o Executivo só executa o que o Legislativo aprovou. Com base em previsões. Se a arrecadação aumenta, você pode emendar a lei do orçamento para fazer mais. Se reduz, você precisa adequar. Se você quer mudar aquilo que foi planejado, você precisa da aprovação do Legislativo. Ou seja, a comunidade precisa estar junto, as pessoas. Tem alguma coisa muito junto. especial dentro do teu plano de governo, ou já tem alguma coisa especial para o município de Criciúma, para a população de Criciúma? Eu diria assim, numa população, no geral, tem sim uma situação que é a questão da segurança.
Quando eu iniciei meu mandato em Maracajá, as pessoas faziam passeata, caminhada com faixas e cartazes pela questão da segurança. A cidade ali fica às margens da BR-101, entre Criciúma e Araranguá, então existia muita criminalidade. A lotérica lá era assaltada toda semana. O banco fechava 3 horas da tarde e não tinha nem caixa eletrônico. Final de semana nem se fala. E ainda querendo fechar no município. O que nós fizemos? Nós fizemos um convênio com a Polícia Militar, onde metade das multas do município, multas de trânsito, era repassado à Polícia Militar. Fizemos convênio com a Polícia Civil. Com base em pedidos da Polícia Militar, monitoramos todo o município, todo, tá? E 2 outdoors escritos, um em cada entrada da cidade. Seja bem-vindo. Para a sua segurança, do seu patrimônio e da sua família, você está sendo monitorado. Volte sempre em paz. A criminalidade foi quase a zero. Ficou a deriva. O banco voltou a normalmente, final de semana caixa eletrônico, a lotérica, ou seja, a criminalidade foi praticamente a zero. E isso são números. Por que nós não podemos fazer isso em Criciúma? Por que o condomínio lá, tal, ele não é assaltado, ele não tem violência? Porque ele tem as ferramentas de monitoramento, de segurança. E de tudo mais. E por que aquilo que é feito no condomínio lá, de quem tem poder aquisitivo, não pode fazer nos menos privilegiados? Sabe por quê? Tu faria? Mas é lógico. Não faz, sabe por quê? Porque não quer. Porque aquele povo lá, menos privilegiado, ele não faz formação, opinião, ele é dirigido. E o político ou cabo eleitoral acaba se adonando daquele voto, daquele eleitor. Não. Nós estamos para empoderá-lo ele, para encorajá-lo com ele e para fazer uma gestão com ele, não com a liderança política que acaba lhe vendendo. Agora, eu te pergunto... Muda tudo. Muda tudo. Porque o político, aí eu boto tudo numa vala comum. Sim. Antes de uma eleição, promete muito. E depois cumpre pouco. É hipocrisia, né? É hipocrisia. É diretamente. Por que eu não fui à reeleição? Para não ser hipócrita. Sabe? Me doeu muito. A minha vontade... Olha, eu fiquei pelo menos umas 3 noites sem dormir quando acabou o prazo ali. De tanta vontade que eu tinha de continuar sendo prefeito. É a coisa mais maravilhosa que existe. É um cargo de prefeito para quem se compromete com o bem público, com a gestão pública. Mas eu precisei ser coerente. Eu não poderia perder a credibilidade daquelas pessoas, mesmo eles querendo. Não. A gestão não pode estar na pessoa. Ela precisa estar no jeito, na maneira. Aliás, os 3 princípios constitucionais da gestão pública são legalidade, moralidade, transparência, eficácia e impessoalidade. Eu te pergunto, sem citar nomes, os políticos a qual você se refere, com grandes lideranças, eles têm jeito de governar ou está na personalidade deles? Está na personalidade. Então, eles afrontam o princípio da impessoalidade. Tanto é que quando eles mudam de partido, vão todos atrás. Ou seja, não é o partido, não é o jeito, é a pessoa. Ou seja, o bem público está a serviço da pessoa, não a pessoa a serviço do bem público. E aí, como diria Salomão, o que é isso? Vaidade das vaidades. Vaidade. Agora eu te pergunto, o povo pode acreditar que agora eu me esqueci o seu nome, olha só. Arlindo Rocha, que prometer vai cumprir? Que tu fizer, tu vai cumprir. Sabe como se conhece a árvore? Pelos frutos. Assim também se conhece a pessoa. Esse é o ensinamento de Jesus Cristo. Se conhece a árvore pelos frutos. Se conhece a pessoa por suas ações, por seus mandatos, por suas posições, por seu equilíbrio. Mesmo trabalhando, mesmo estando à frente de sindicatos, e olha que nós passamos por momentos de muitos conflitos capital-trabalho na nossa região. Eu sempre fui um conciliador, sempre fui do entendimento. E muitas vezes com muito sofrimento. Você imagina, um pequeno filho de agricultor, que só colocou
sapato, ou um tênis, ou uma conga no pé, quando foi para a 4ª série. Sei. Tá? Chegar a ser prefeito do município, chegar a ser advogado, muitas pessoas me humilharam. Tu está pensando que tu vai ser isso? Tu não vai, porque tu não tem família. Me falaram uma palavra que tu não tem dinheiro. Tu não tem dinheiro. Me falaram uma palavra assim, ó, tu não tem pedigree. Tu não tem pedigree. Ou seja, a humilhação em que eu passei nesse período todo, esses 35 anos, foi muito grande. E isso não serviu para me revoltar, ou ficar com ódio, ou me separar de alguém, ou ir para uma bolha, para outra. Não. Serviu para fortalecer. Tu é emotiva? Muito, muito. Já tivesse muitas emoções durante o prefeito de Maracajá? Muito, muito. Vou lhe contar um fato. Na Semana da Criança, eu juntava centenas de crianças. Não estou falando de 100, estou falando de 300, 400. E levava para minha casa. Eles ficavam lá o dia inteiro comigo. Aí eu fornecia lanches, levava mágicos, brincadeiras. Jogava futebol. Futebol, aquela coisa toda. E aí um dia, eu me sentei assim numa escadaria e as crianças todas sentaram na minha frente e nós começamos a conversar. Num certo momento, eu comecei a perguntar o que cada um queria ser quando ficasse adulto. Até as 5 primeiras crianças, 4 disseram que queriam ser prefeito. Perfeito. Pronto, bastou. E a 7ª eu não sei o que era, ou a 6ª, porque eu não consegui perguntar. Marido, olha, foi uma coisa... Eu tenho certeza que nós vamos conversar mais, porque a eleição vai ser... eu vou ter que dar satisfação para muita gente nesse período. Não, então nós vamos conversar mais, porque, claro que vamos conversar, porque a eleição será em outubro, né? 6 de outubro. Será em outubro, e até lá muitas coisas vão mudar. Muita água vai passar por debaixo da ponte, e vão acontecer muitas mudanças, né? E eu espero realmente o teu sucesso dentro dessa tua empreitada, porque eu te conhecendo um pouco, né? Eu tenho certeza que Criciúma estaria muito bem representado com a tua pessoa no topo da gestão. Primeiro, eu farei tudo para ser o escolhido dentro dessa frente, dentro do partido. Se for o escolhido, vou fazer uma campanha de alto nível, uma campanha de entendimento, de esclarecimento, de projetos, de gestão, muito clara para as pessoas entenderem bem. Entenderem bem. Se for o escolhido, farei um mandato de gestão, tá? Com muito profissionalismo, obedecendo os princípios, legalidade, moralidade, transparência, eficiência e impessoalidade. E ao final de tudo, eu espero continuar como eu terminei o meu primeiro mandato como prefeito. Porque ao final de tudo... O pessoal lá tem saudade de ti, né? Muito, me reconhece muito. De Maracajá. Muito em Maracajá, eu tenho um carinho muito grande por Maracajá, eu tenho um sítio em Maracajá, eu tenho muitos familiares em Maracajá. Talvez um dia ainda eu volte para Maracajá. Dizem que tu é um cara forte e que tem força. O Lula vem te prestigiar, né, como candidato a prefeito de Criciúma? Olha, eu fiz, quando recebi o convite para a filiação ao Partido dos Trabalhadores, eu fiz uma única exigência, que a minha ficha fosse abonada pelo presidente Lula. Ele me recebeu, dia 12 agora, próximo passado, né, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin, fotografou comigo, conversamos, abonou a minha ficha e disse que viria a Santa Catarina durante as eleições e estaria tudo encaminhado para ele ir em possivelmente 5 cidades e Criciúma estaria contemplada. Recordou de quando ele esteve aqui, baixou a mina de carvão, falou das lideranças dos mineiros, citou o nome do Serafim, citou Zé Paulo. Do Zé Paulo, citou o Zé nome, Paulo, um grande abraço para ti, querido. Citou o nome do ex-prefeito Décio Góes, do deputado Milton Mendes. Então ele tem um carinho muito grande aqui por Criciúma e disse para mim que viria a Criciúma. E que antes disso eu deveria trabalhar muito e ter muita coragem. Ele me lembrou Dom Paulo Evaristo Arnes, que ao despedir-se de qualquer pessoa dizia coragem. E coragem e responsabilidade. Obrigado. Eu tenho que falar. Sucesso e a gente se vê por aí.
Sou eu que agradeço e quero registrar meus agradecimentos aqui a todas as lideranças, ao Partido dos Trabalhadores, também a todas as lideranças sindicais que vêm nos apoiando, o diretório estadual do partido, e registrar aqui o meu agradecimento ao presidente Lula e ao vice-presidente Alckmin, que me receberam tão bem. Tomara que eles continuem levando o Brasil para índices econômicos tão positivos que nós estamos tendo agora, como o controle da inflação, a redução do desemprego, o aumento do PIB e assim por diante. Quero agradecer muito, me colocar à disposição e pedir que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Grande abraço.